Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos retornando com nossa live. Hoje é sábado, isso é uma típica. Eu não sou muito de fazer live sábado, mas me sobrou um tempinho na minha agenda aqui e Deus tocou no meu coração. E eu estou aqui para fazer uma live com os amados irmãos, com aqueles que estão aí esperando, né? A gente entrar no ar. Mais cedo eu falei que eu ia começar a live às 18 horas, mas não houve possibilidade. E só agora que eu estou entrando no ar. E eu gostaria que os irmãos fossem compartilhando para mim, enquanto eu vou tentando compartilhar aqui. Eu não estou conseguindo ainda compartilhar, mas eu peço aos amados irmãos que estão aí assistindo, que você compartilhe para mim. Amém? Eu tenho muita gente que gosta deste trabalho e que gostam de compartilhar, né? Então eu gostaria que você também compartilhasse esta live para nós em nome de Jesus, e vai ser bênção em nome de Jesus, né? Glória a Deus. As três coisas que o pecado tira da vida do crente, esse é o tema da nossa live hoje. Então eu gostaria que você fosse aí se preparando para estar comigo aí ao vivo durante 1h30 e a gente junto fazer um programa lindo aqui hoje, trazer a palavra de Deus, a palavra que dá vida, a palavra que pode mudar situações, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou ver se eu consigo compartilhar e em seguida eu vou estar entrando aqui na palavra de Deus, em nome de Jesus. Se você puder compartilhar, eu só vou ter que te agradecer, tá? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar esta live com os amados e queridos irmãos, porque eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar as lives, né? Aleluia. Eu vou compartilhar nos grupos. Louvado seja Deus. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui para duas irmãs. Amém. E aí nós estaremos entrando na palavra do Senhor. E você que está entrando e que está chegando agora, eu gostaria que você também compartilhasse, amém? Compartilhe aí, aonde você estiver esparramado pelo nosso Brasil, compartilhe esta live. Amém?
E hoje esse tema é muito abençoado. Vou falar sobre 3 coisas que o pecado acaba roubando do crente. 3 coisas que o pecado tira do crente. Tira de você, tira de mim quando nós pecamos. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 38, tá bom? Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram com a gente do testemunho que a gente deu na sexta-feira, ontem, né? Foi quinta, né? Quinta-feira no Face do Rodrigo, foi bênção. E eu quero agradecer a todos os irmãos que estavam ali e que assistiram. Estava chovendo muito em Betim e acabou que foi um sacrifício para fazer aquele programa, mas louvado seja Deus que a gente conseguiu fazer e acabou sendo bênção na vida da gente. Eu gostaria que você fizesse oração. Nós estamos aqui com um caderno de oração. Se você quiser que a gente ore pela tua vida, já estamos aqui de prontidão para anotar o teu nome, né? E para a gente estar orando para você, eu vou pegar o teu nome e vou anotar aqui na minha agenda de oração. Não vale a pena pecar, amados. Não vale a pena. Porque quando nós pecamos, nós perdemos muita coisa de Deus. Nós perdemos muita coisa do Senhor. Nós perdemos a comunhão. Nós perdemos a paz. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 31, conta a história de Judá e a história de Tamar. Aqui conta a história de Judá e conta também a história de Tamar. É uma história triste. Não é uma história alegre, é uma história triste. É uma história que acontece na vida de muita gente. O texto sagrado Pai do Senhor, Maria Maria. O texto sagrado diz assim, do 17 até o 18, né? 17 até o 18. Então, vamos lá comigo? Gênesis 38, 17 até o 18. Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa com garantia até que o mande? Disse Judá: que garantia devo lhe dar? Respondeu ela: o seu selo com cordão, o teu cajado que você tem na mão. E ele os entregou e a possuiu. E Tamar ficou grávida deles. Olha só. E ela se foi e tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Três coisas que o pecado tira do crente.
Essa história do livro de 38 conta a história de Judá e a história de Tamar. Os personagens dessa história são Judá e Tamar. O nome de Judá significa louvor. E Tamar, o nome dela significa palmeira. Lindo nome, né? Os personagens dessa história. Judá, ela aparece algumas vezes na Bíblia com boas referências e atitude. Ele aparece. E foi Judá que convenceu a seus irmãos a não matarem José. Quando eles o lançaram na cisterna. E foi Judá que se colocou como fiador de Benjamim. Quando José, sem ser reconhecido pelos seus irmãos, queria prendê-lo, acusando de ter tomado as suas coisas. Então, glória a Deus. O interessante nessa história você está vendo aqui alguém que se oferece como fiador, alguém que intercede em favor do seu irmão caçula Benjamim. E você vê alguém que convence a não matarem José. Judá era gente boa. Mas agora, nesta noite, eu quero falar sobre o terrível pecado cometido por Judá. Gente boa também comete pecado. Gente boa também comete pecado, e pecado daqueles bem cabeludo, bem horrível. Foi Judá, da tribo de Judá, que veio a Jesus. Foi dessa tribo que veio o Salvador. E foi dessa tribo que Jesus ficou conhecido como o grande leão da tribo de Judá. E agora eu vou falar sobre isso, sobre o pecado de Judá. Não tem problema, Lúcia, não tem problema. O reino de Deus, Maria Lúcia da Costa, é conquistado à força. É conquistado à força. Judá, ele era o quarto filho de Jacó, com sua esposa Léia. Ele tinha 3 filhos, cujos nomes eram Er, Onã e Selá. Judá casou. Judá casou seu filho primogênito Er com uma mulher chamada Tamar. O seu filho Er era mau aos olhos de Deus, olha, e Judá era um crente. E ele gera um filho completamente... um filho que pecava contra Deus continuamente. Quando a Bíblia fala que o filho de Judá era mau aos olhos de Deus, quer dizer que ele pecava 24 horas por dia, praticando o que era mal aos olhos de Deus. Por isso Deus feriu ele e matou ele. Interessante, Deus mata o filho de Judá chamado Er. Às vezes um crente me pergunta: pastor, por que Deus levou meu filho? Por que foi que Deus levou minha filha? Por que Deus levou meu marido? Deus levou porque ele pecava continuamente a Deus.
Você poderia pegar as coisas que filhos de muitos crentes cometem por aí, e você vai chegar à conclusão que eu não estou errado. O muito pecar nos leva à morte. E como Judá ainda não tinha filhos ainda com a sua esposa Tamar, Judá ele ordenou que se cumprisse a lei e Onã se casasse com ela para dar descendência ao seu irmão. Porque na lei judaica era assim, quando morria a esposa de um irmão, o outro irmão tinha que casar com a viúva, para que da descendência do irmão dele, trouxesse uma descendência para o irmão falecido. Mas Onã, sabendo que a descendência não seria dele, mas seria do seu irmão que já tinha morrido, e quando ele se deitava com a sua esposa, ele evitava que ela engravidasse. Hoje tem muitos meios para evitar que uma mulher se engravide. Hoje nós temos anticoncepcionais, hoje nós temos as camisinhas, né, que os homens usam, mulheres também. Hoje nós temos tabela que as mulheres fazem para não se engravidar no momento que elas não querem ficar grávidas. Só que o irmão de Er, Onã, quando ele dormia com a viúva que tinha sido esposa de Er, que foi morto por Deus, o próprio Deus matou ele, quando ele via que aquele bebê que fosse ali gerado no útero daquela mulher, daquela viúva que seria a esposa do teu irmão, o que ele fazia? Ele deixava que a semente caísse ao chão. E ele não deixava que nada caísse dentro da mulher. Era isto que ele fazia, porque ele não queria que ela engravidasse dele, para que não desse geração para o seu filho que já tinha falecido. Mas isto era uma ordem dada por Deus. E isso desagradou a Deus. E Deus vem e fere Onã também. E mata Onã. Deus já tinha matado Er, porque Er vivia pecando continuamente diante de Deus. E agora Deus vem e mata o irmão de Er, Onã, porque ele jogava fora a semente que daria a chance de ter um filho, para a descendência do seu irmão ficasse sobre a terra. Então nós vemos esta mulher chamada Tamar, o terceiro filho de Judá. O terceiro filho de Judá era muito jovem. E ele disse a Tamar que ficasse viúva na casa do seu pai, até que Selá tivesse idade para se casar com ela. E esta mulher ficou viúva durante anos e anos, esperando o filho de Judá a ficar na idade adulta para casar com ela. Só que o tempo passou. Só que o tempo havia passado, Terezinha Ribeiro. O tempo foi passando. E ninguém quer casar com a mulher muito velha. Ninguém quer casar com uma mulher velha que já seja de uma idade mais avançada. Então o filho de Judá, o terceiro filho, que ainda era jovem, e o pai disse a ele: você vai ser esposo de Tamar. O menino tinha nos seus 12 anos de idade, e naquela época do povo judeu, do povo hebraico, o jovem só poderia casar com 17 anos mais adiante. A paz do Senhor, irmão Peteado Rodrigues. Seja bem-vinda. Então, só que o tempo passou e Judá se esqueceu de Tamar. Foi aí que Tamar, que estava esperando há muito tempo para ter um marido, para se casar, ela faz um plano, ela planeja um plano para chamar a atenção do seu sogro. Olha, Itapevi, São Paulo, um grande abraço, minha querida.
o meu primeiro marido morreu, Deus o matou, porque ele pecava continuamente. O meu segundo marido, Deus o matou, porque ele não deu uma semente digna para o irmão falecido. Agora eu estou viúva e você acabou esquecendo, me jogando num canto, esquecendo de mim. Então Tamar, ela coloca no coração dela assim: eu vou fazer um plano para chamar a atenção do meu sogro, que havia desprezado. Quantas noras hoje que estão me assistindo hoje, você é desprezada pelo seu sogro? Amém, Maria Lúcia? Te agradeço. Então, aqui nós estamos diante de uma família destroçada pela morte. Estamos aqui diante de uma família destruída pelo pecado. Estamos aqui diante de uma mulher que ficou viúva 2 vezes porque teve 2 maridos que só sabiam pecar, 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 pecar. A todo aquele que prefere a trilha do pecado, lá na frente, ele vai cair dentro do abismo e ele não vai ter volta. Ele não vai ter volta. Ela então prepara um plano, justamente para chamar a atenção do sogro, que a desprezou. Gente, a pior coisa que tem na vida é o desprezo. O desprezo da filha com o pai, o desprezo do pai para com o filho, como a filha, o desprezo de uma mãe para com a filha, da filha com a mãe, da sogra com o genro, do genro com a sogra, da nora com a sogra, da sogra com a nora. Isto dá até morte. Está entendendo? É aí que Tamar falou: eu vou ter que fazer um plano para me reestruturar minha família de novo. Ela não morava na mesma região do teu sogro, ela morava já distante, em outra região, em outra cidade, ela morava em outra localidade. Então ela planeja este plano, e quando ela fica sabendo que o seu sogro Judá iria passar por aquela região, olha o que ela faz. O texto diz que quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tina para tosquear as suas ovelhas. Ele estava descendo para tinar, para tosquear as ovelhas, para tirar a lã das ovelhas. Tana Maria, seja bem-vinda, irmã Tânia. E então Judá, ele desce para aquela região de Tina e Tamar ficou sabendo, aquela viúva vestida de negro há muito tempo por causa dele. E quando ficou sabendo que Judá iria passar por Tina, por aquela região, aquela viúva, ela tirou o seu véu de viúva, porque toda viúva no passado, ela tinha que usar um véu negro sobre a cabeça. E quando esta viúva entrava numa sinagoga, quando esta mulher viúva entrava dentro de uma cidadela, quando esta viúva entrava dentro de uma região, ou ela andava pelas estradas, ela tinha que usar o vestido de viúva e o véu sobre a cabeça, sinal de que ela era viúva, que ela estava livre para se casar novamente. Mas o que Tamar faz? O que Tamar faz? Porque antigamente somente as princesas que usavam véu, e as mulheres de Israel, as hebreias, sempre usavam este véu. A Rebeca usava véu. Quando ela viu o servo de Abraão chegando, na mesma hora ela coloca o véu sobre a sua cabeça, porque o servo de Abraão não poderia ver o rosto daquela princesa chamada Rebeca. E Sara também usava véu, por isso quando ela chegou ao Egito, ela se cobriu com véu.
Porque o homem não podia ver o cabelo e nem o semblante da mulher. Isto para não provocar sedução. Porque a mulher mesmo, ela não querendo, ela sendo uma mulher linda, ela seduz o homem pelo olhar. E o homem é seduzido pelo olhar, né, Tânia Maria? Então o que ela faz? O que Tamar faz? Então Tamar, ela tira o véu de viúva, ela se disfarça de uma prostituta. Ela disfarça de uma prostituta, veste roupa de prostituta, e ela fica à beira da estrada, à beira do caminho. Ela fica à beira do caminho, à espreita, à espera de alguém. Amados, tomem cuidado com armadilhas. Tome cuidado com disfarce. Muita gente disfarçada dentro da igreja. Há muita gente que diz ser seu amigo, mas estão com véu de viúva, estão disfarçando. Entendeu, Luiz Carlos de Oliveira? O Luiz Carlos Rodrigues também está chegando aí. Mas eu só posso comentar se ele comentar. Porque eu não... Né? Ela tira o véu de viúva. E ela fica na beira da estrada, à espreita. E quando Judá está passando por ali, ele não a reconheceu. Ele não a reconheceu porque Tamar, que era a nora dele, mas era viúva porque era casada com 2 filhos dele. Ela foi casada com Er, ela foi casada com Onã. Os 2 morreram porque Deus os feriu, que eram pecadores, e eles morreram. E ele, quando viu ela ali na beira da estrada, disfarçada de prostituta, Judá não a reconheceu. Então ela chega a ele e fala: Oi, de onde você está vindo? Ele disse: Eu estou vindo de Judá, eu estou vindo das regiões, das terras do Líbano, ou estou vindo da região de Sodoma. Então ela, e como ele não reconheceu ela, a Bíblia fala que quando ele olha e ele não a reconhece, ele sente desejo de se deitar com ela. Gente, ele passou por ali diante dela e não a reconheceu, e ele sentiu o desejo de se deitar com ela. Olha. Porque ele achou que fosse uma prostituta porque ela estava com o rosto coberto. E Judá não a reconheceu. E astutamente, quando ela vê que ele sente desejo por ela, de dormir com ela, de deitar com ela, ela então lhe pergunta: quanto que você vai me pagar para que eu possa deitar com você? Quanto que você me paga? Quanto que você me dá? Né? Quanto? E nós estamos vivendo isso em nosso país. O sexo ilícito hoje, ele é vendido dentro do Big Brother Brasil. As pessoas entram em casas de prostíbulo, de prostituição, para comprar sexo a preço barato. Eu estava vendo o testemunho de um cara que hoje no Face pregando, falando que ele foi evangelizar dentro do prostíbulo, dentro de uma casa de prostituição. E no testemunho ele fala que ele conseguiu alcançar o coração de uma vida, de uma pessoa que estava ali caída na prostituição. E todo mundo dando glória a Deus e louvando a Deus pelo gesto daquele homem de entrar dentro do lugar chamado de zona de prostituição para pregar o evangelho.
Lugar de casa de prostituição não é lugar para o Filho de Deus entrar. Você está entendendo? Você não pode pegar as coisas do diabo e tentar trabalhar com ela para ganhar gente para o reino de Deus. Você não precisa fazer isso. Você não precisa entrar dentro da casa de prostíbulo para pregar o evangelho. Você pode ficar sentado ali na porta com a Bíblia na mão evangelizando. Você não precisa entrar lá na porta, entrar lá dentro. E ele pregando, falando que o que havia se perdido estava lá dentro. O que havia se perdido, ele está na rua, ele está na sarjeta, ele está na esquina, ele está talvez até dentro da sua casa. Quantas irmãs têm marido que já se foram perdidos há muito tempo? Fala, pastor, meu marido se perdeu. Você está entendendo? E eu não vou dar aleluia e glória a Deus para isso. Você está entendendo? Você evangelizar no meio da rua uma mulher da vida, uma profissional do sexo, tudo bem. Você evangelizar um homossexual, você evangelizar um bissexual na rua é diferente de você entrar lá dentro da podridão. Eu não dou glória a Deus para isso. Pelo trabalho que a Tânia faz na rua, distribuindo marmitex para os doentes, para os aflitos e descamisados e pés descalços que dormem na sarjeta, eu louvo a Deus pela vida da Tânia. Eu fiz isso quando eu estava começando na fé, eu e mais um irmãozinho. Eu fui ali para dentro do prostíbulo evangelizar. Eu fui excluído da Assembleia de Deus, fiquei 8 meses sem pregar o evangelho. Porque esse não é o caminho certo. Isso é errado. Se essa moda pega, você vai ver milhares de pastores dentro dos prostíbulos, dentro dos mostéis pregando. Isso não pode virar moda. Então ela perguntou para ele, quanto que você me paga para que eu possa deitar com você? Olha, e Judá ainda fala com ela, a sua própria nora. Ele disse que enviaria a ela um cabrito do seu próprio rebanho. E ela então pede a ele um penhor pelo compromisso até que ele enviasse o cabrito. Olha bem, gente, ele não a reconheceu, mas ela sabia que era o seu sogro. Nora dormir com sogro já é antigo. Gênesis 38, versículo 16 e 18, isso é antigo. Tem mais de 6.000 anos. Isso acontece hoje no nosso meio. Paulo falava que a igreja de 1 Corinto, ali a igreja de Corinto estava tão corrompida que tinha gente que dormia com a esposa do próprio pai. Dormia com a madrasta. Ele promete para ela que vai enviar a ela um cabrito. Ele vai pagar pelo sexo um cabrito. Um cabrito. E olha como que Judá avaliou aquela mulher por baixo. Não deixe ninguém, Maria Lúcia, te avaliar como se você não valesse nada. Eu digo a Tânia, eu digo a Maria, eu digo a todas as irmãs que estão me assistindo agora, diga a você e diga a Deus, eu sou uma grande mulher porque eu tenho um grande Deus. Eu tenho honra, eu tenho conduta, eu tenho santidade, eu tenho compromisso com Deus. Graças a Deus. Um cabrito pagaria aquelas horas de prazer que ela daria para ele. Mas só que ela foi inteligente e disse, não, eu quero um penhor. Você pode mandar o cabrito,
mas eu quero um penhor. Ela disse, que penhor você quer? Que penhor lhe darei? Olha aqui no versículo 16 e no versículo 18. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, vem cá, quero me deitar com você. E ele lhe perguntou, o que você me dará para deitar-te comigo? Disse-lhe, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? Ela disse, você tem alguma coisa que você deixe comigo como garantia que você vai mandar o cabrito? Olha como que Judá agiu. Um dos filhos de Jacó, dessa tribo que Jesus nasceu, da tribo de Judá. Ela queria garantia. Quanta gente que existe no meio da igreja hoje que compra e não paga. É por isso que ninguém está comentando. Eu não vou dizer que você é mal pagador. É por isso que quando você liga para uma loja, para você comprar uma geladeira, para você comprar uma máquina de lavar, para você comprar um carro, o gerente da loja, ele vai dizer ao vendedor, peça a ele garantias que ele vai pagar. Não é verdade? Bom pagador. A Tânia, ela estava lá na Bélgica, visitando o filho dela, seus netos, na Bélgica, no final de ano. Ela deixou o cachorro dela no pet shop. Eu nem sei se a Tânia está me assistindo ainda, ela pode até confirmar aqui. E ela falou assim, não pastor, eu vou ter que retornar agora no final de dezembro, início de janeiro, porque eu deixei o meu cão espécie de uma pousada. Eu deixei o meu cão com alguém e lá eu estou pagando diária e eu tenho que voltar, porque eu tenho que pagar esse lugar para recuperar o meu cão. E quantos crentes abandonam o cão e deixam ele morrer à míngua? Isso chama-se responsabilidade. Eu preguei sobre isso aqui, caráter, né? Ela pediu garantias, porque hoje em dia você não pode confiar no ser humano. Infelizmente, é muito triste falar isso. Eu confio no meu cachorro, está aqui no sofá, dormindo aqui do lado, mas eu não confio no ser humano. O ser humano não está fácil. Ela pediu garantias e falou com ele, qual vai ser a garantia que você vai me dar, que você vai mandar o cabrito para mim? Aí ela olhou para ele e falou assim, olha, ele fala, que penhor eu vou te dar? Que eu te darei? Aqui está negociando ainda para ele dormir com ela. Ela não era uma mulher fácil. Ela é viúva pela segunda vez. Ela é viúva dos 2 filhos dele. E ela está fazendo isso para ele lembrar dela, porque ele a desprezou e esqueceu dela. Ele prometeu que ela ia casar com o 3º filho dele. Só que Judá a desprezou e a esqueceu. Agora ela está fazendo uma armadilha para ele voltar assim. Então ela responde a ele no versículo 18. Que garantia lhe devo dar? Ela diz, eu quero o teu selo. Depois eu vou falar sobre isso. O que significa selo, o que significa lenço, o que significa cajado, tá bom? 3 coisas que o pecado rouba do crente. O selo, o lenço e o cajado. É as 3 coisas que o diabo rouba de você. Por causa do teu pecado. Porque quem está pecando aqui não é Tamar. Não é ela que está pecando aqui. Quem está pecando aqui é Judá. Então ela lhe responde, eu quero o teu selo, eu quero o teu cajado, e eu quero o teu lenço que está amarrado no teu pescoço,
Eu quero o selo que está em volta do seu dedo e eu quero o teu cajado que está nas tuas mãos. É por isso que quando você assiste a nossas lives, você está sempre aprendendo alguma coisa útil. Você está entendendo? Aleluia. Então, aqui você aprende. Nada está na Bíblia por um acaso. Tudo que está na Bíblia tem um significado. Você está sempre aprendendo alguma coisa útil. Judá, sem saber que era sua nora, olha, e Judá, sem saber que era sua nora, sem saber que aquela prostituta, que não era prostituta, mas que era sua nora, ele se deitou com ela. Ele se deitou com ela. E ele foi embora, deixando nas mãos dela o selo, o lenço e o cajado. Ele deixou as três coisas que ela pediu como garantia. Gente, você não pode pegar algo da sua casa e dar para os outros como garantia. Se você está devendo alguém, se ele quiser esperar você pagar, amém. Se não quiser, mas não dê nada para ele como garantia. A garantia é sua palavra e acabou. Ele poderia ter falado com ela, olha, a minha palavra não vale como garantia, para que eu vou te dar garantia? A minha palavra não vale como garantia? Se você está devendo alguém, mas tem gente dá lote como garantia, dá casa como garantia, tem gente dá carro como garantia, dá moto como garantia. Aí surge um problema lá de doença na tua vida, na tua família, e você não pode pagar, não tem como pagar na data correta, no tempo certo. O credor vai lá na sua casa, leva a tua casa, leva o teu carro, leva a tua moto, leva a tua bicicleta. Se bobear, leva até teus filhos, leva até a tua família. Então, se alguém pedir para você uma garantia por uma transação de empréstimo, qualquer coisa, aí você vai falar, não, eu não tenho garantia não, eu tenho a minha palavra. É você pegar ou não pegar. É você acreditar ou não acreditar, né, Lu Alves? Porque eu acho que a palavra de um crente nascido de novo é a melhor coisa que tem na vida. Então, mas quando ela pediu para ele uma garantia, ele deu. Ela deu porque ela que pediu, porque Tamar sabia que a coisa mais preciosa que tinha na vida de Judá era o selo, era o lenço e era o cajado. Nós vamos aprender o que significa essas três coisas: lenço, cajado e o selo. Então, e depois de alguns dias, Judá retorna. Judá, então, ele fala com o amigo, olha, eu vou te dar esse cabrito assado para você levar a esta prostituta que está neste tal lugar. Você vai levar para ela um penhor, vai levar esse cabrito para ela assado, e você vai pegar das mãos daquela prostituta o meu penhor.
Aí quando o empregado de Judá chegou ali naquela estrada, naquele lugar, não encontrou. E eles falaram com ele, olha, não há nenhuma prostituta aqui neste lugar. Aqui não existe prostituta. Aqui não existe. E agora? E agora? E o empregado dele retorna então para sua casa dizendo, olha, não achei a prostituta para dar a ela o cabrito assado e pegar o penhor de volta. Você está entendendo? Para você recuperar um bem de família que vai na justiça de volta é a coisa mais difícil que tem, vai a leilão. E você perde. Tem gente perdendo casa, tem gente perdendo carro, tem gente perdendo moto, tem gente perdendo tudo no Alves. Está perdendo tudo por quê? Porque estão dando garantia que você não pode dar. Amém, Lu Alves? Testemunho nosso é de quebrar o coração mesmo. Não dê garantias naquilo que você não pode cumprir. Judá, olha, depois de 3 meses, olha, o pecado que você semeia hoje, ele vai brotar. Ele vai brotar. O pecado é uma semente. É uma semente. Ele brota. Amém? Ele brota. Não tem como ficar livre da sementeira do pecado, da colheita do pecado. Depois de 3 meses, chegou a notícia que Tamar estava grávida. 3 meses. Passou 3 meses e um mensageiro chegou na casa de Judá e falou, Judá, você não vai acreditar, cara. E Judá então fala com o mensageiro, o que foi que aconteceu? Então, ele fala com Judá, Judá, sabe aquela nora sua, a Tamar? Ele fala, sei. Você acredita que a Tamar está grávida? Aí Judá pensa assim, mas ela nem casada não é, como que ela pode estar grávida? Aí o mensageiro falou, olha, a sua nora, ela não é viúva? Ela é viúva, não é, Judá? Falou, sim, ela é viúva, o meu filho aqui está até crescendo já, está quase adulto para casar com ela. Aí o mensageiro fala, tá, Judá, não vai dar. Não vai dar porque ela está grávida. E ela está cheia de adultério. Ela adulterou, Judá. Ela vai ser apedrejada. Pela lei ela tem que ser apedrejada. Olha o que diz o versículo 34. Certo de 3 meses depois, dissera Judá, sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Olha para você ver o que falaram com ele. Sua nora se prostituiu, e na sua prostituição, ela engravidou. Judá ficou cheio de ira, e mandou que tirasse Tamar para fora da cidade. Leve esta mulher para fora da cidade. Leve ela para fora da cidade para ser apedrejada. Não é isso que a igreja faz? Não é isso que as lideranças, algumas lideranças estão fazendo? Quando você está ali fruindo, dando dízimo, dando oferta, sendo bênção na vida de todos, é tapinha nas costas, é abençoada daqui, é abençoada dali, né, Tânia? Mas quando você cai num deslize, quando você pisa no tomate, quando você tem um problema, quando você apaixona de novo,
Aí a igreja vai ditar para você qual é o homem que você tem que arrumar, qual é o cara que serve para ser seu marido. Fala que você já vive bem sozinho, que você não precisa de ninguém. E se você não obedecer o que a liderança da igreja está pedindo, eles mandam você embora da congregação. Vai embora. Então, quando Judá ficou sabendo que ela estava grávida, meu Deus, eles puxam aquela mulher para fora da cidade. Só que quando eles foram na casa de Tamar e a pegou, e quando eles pegarem pedras para apedrejá-la, ela diz: chamem Judá para mim. Antes de vocês me apedrejar, chamem Judá. Ela está com um pacote. Olha, ela está dentro do seu vestido, ela tem um embrulho ali dentro do vestido. Está ali dentro do vestido dela, tem um embrulho. Ela tira aquele embrulho que está dentro do seu vestido. Então ela abre aquilo ali. Ela chega. E ela então diz: de quem que é este selo, este anel? De quem que é? De quem que é o lenço? E de quem que é o cajado? De quem que é o cajado? Vamos, de quem que é esse cajado? De quem que é esse lenço? Vamos. Quando ela mostra essas três garantias, que ele deu para ela quando ele teve a relação com ela, meu Deus, ela diz assim: do homem que peguei este selo, do homem que eu peguei este lenço, do homem que eu peguei este cajado, é dele que eu estou grávida. É dele que eu estou grávida. Este selo, este cajado e este lenço pertence a ele. É garantia que ele me deu. A garantia que Tamar pediu para ajudar foi essa garantia que não deixou que ela fosse assassinada, apedrejada e morresse por uma gravidez causada por Judá. Eles iam apedrejar Tamar grávida de um bebê. Tudo porque a lei mandava matar, apedrejar a mulher. Engraçado que não mandava apedrejar o homem. Poderia apedrejar Tamar até a morte com pedrada fora da cidade, mas e Judá? E Judá, que tinha engravidado a pobre da Tamar, viúva dos seus 2 filhos, o que vou fazer com ele? Nada. Aí estava o buraco na lei. Foi aí que Judá caiu em si e reconheceu seus pecados e erros. E agora, Judá, quem vai ser apedrejado? Eu contei essa história para vocês aqui hoje. Já tem
uma hora que eu estou no ar, porque agora é que eu vou entrar na mensagem. O diabo ainda continua agindo do mesmo modo até os dias de hoje. Você está entendendo? Você não pode entrar dentro de um prostíbulo e pregar o evangelho ali dentro, porque isso é pecado. E esse pecado vai te encontrar um dia. Não há necessidade de você fazer isso. Foi isso que Judá fez. Judá, aonde o Filho de Deus nasceu, dessa tribo. Judá que intercedeu por Benjamim quando ficou do Egito. Judá que intercedeu por José. Não matem José. Ele relaciona com a sogra, ele relaciona com a nora. Engravidou ela, mandou tirá-la para fora da cidade e mandou apedrejá-la até a morte. Ele cometeu adultério com a própria nora. E ela que era errada por tudo. Mas ela pediu garantia. Eu quero o teu selo, eu quero o teu lenço e eu quero o teu cajado. É sobre essas três coisas que vamos falar hoje. Satanás está sempre fazendo uma camuflagem. Isso é camuflagem. Isso é camuflagem. Você não pode camuflar o pecado falando, eu fui dentro do motel pregar o evangelho. Isso é camuflagem. Sabe o que é? É uma camuflagem da tentação para nós, para nos enganar. É isso que Satanás age. Satanás, ele faz uma camuflagem na tentação para nos enganar. Jesus não foi levado dentro do prostíbulo para ser tentado. Ele não foi levado para dentro de uma casa de prostituição para ser tentado. Ele foi tentado no meio do deserto. Eu já evangelizei prostíbulo muitos anos da minha vida quando era mais jovem. Mas eu ficava sempre na porta, do lado de fora. A prostituta ia entrando, eu falava, toma um folheto. Aí não é lugar para você. Jesus não quer que você entre aí. Entregue a sua vida para o Senhor. Agora, entrar lá dentro é um erro. É assim que a obra de Deus funciona. Você não pode ficar dando glória a Deus para essas coisas. Isso é uma camuflagem. A tentação, ela vem camuflada para nós. Tamar, ela se disfarçou de prostituta para que o sogro dela caísse em pecado. Eu estou vendo que os irmãos pararam de comentar. Ele não vem com chifres. O diabo não vem contra nós com garfo, com rabinho, não. Ele vem calçado com sapatos de pelúcia. Tem até o hino que fala sobre isso. Ele vem calçando sapato de algodão. Ele vem mansinho. Até nos enrolar com suas tramas. Tem muita crente assistindo Big Brother Brasil. Vocês estão pecando. Ali dentro está cheio de preconceito. Ali dentro está cheio de preconceito. Aquele pobre coitado que saiu dali, que pediu para sair, porque eles estavam
rebaixando ele a como se fosse um monte de lixo. Olha, gente, o diabo está querendo tirar o seu penhor. Sabe o que é penhor? É o que você tem de mais valor, a salvação. O penhor é a salvação. Está entendendo? O que é pecado? Lu Alves, eu estou falando no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 16 até o versículo 18, 17 e 18. Que conta a história de uma jovem chamada Tamar, que era casada com um rapaz chamado Er. Era muito pecador diante de Deus e praticava o mal. Deus o feriu e o matou. Tamar ficou viúva. Aí Tamar veio a casar com o próprio irmão de Er, que era chamado de Onã. E Onã não quis dar descendência para Er, que foi morto por Deus, e Deus o matou também, porque isso deixou Deus irritado. E então Judá ficou com essa nora em casa viúva pela segunda vez. Ela só poderia casar com os irmãos. E tinha o terceiro irmão, de Ornã e de Er, só que ele estava muito jovem. E Judá então disse: vou esperar o meu terceiro filho ficar adulto para casar com você. Só que ele acabou esquecendo com o tempo da promessa que tinha feito a Tamar. E então Tamar se disfarça de prostituta e ela fica na beira da estrada, esperando que Judá passe por ali, que ele estava descendo para Tidate, para Tina, para poder tosquear as ovelhas. E Judá, sem conhecer que era sua nora Tamar, que estava vestida de prostituta, ele então diz a ela: eu quero dormir com você. E ela então diz: quanto que você me paga para dormir comigo? Então ele diz: eu vou te dar um cabrito assado assim que eu chegar em casa depois. Ela diz: não, eu quero uma garantia que você vai mandar o cabrito para mim. E ela pediu uma garantia para ele que o cabrito assado ia chegar no outro dia. E ela pediu para ele, foi essas três coisas que eu estou falando aqui. Ela pediu o penhor, ela pediu o cajado e ela pediu o lenço para ele como garantia. E ela acabou ficando grávida de Judá. Quando eles foram para apedrejá-la por pecado de adultério, ela pegou os três elementos que tinha pegado de Judá. Este homem, que é dono deste cajado, que é dono deste lenço e que é dono deste penhor, é o homem que me engravidou. É ele que me engravidou. Então é sobre isso que eu estou falando. Sobre o pecado da transgressão. Você pegar as três coisas importantes que você tem na vida, que é o lenço, que é o cajado e que é o penhor. E sobre essas três coisas que nós vamos aprender agora. O penhor é a nossa salvação. Mas falando sobre essas três coisas, que é o pecado, tira do crente baseado na história de Judá e Tamar. Deu para você entender um pouquinho, Lu Alves? Você entendeu? Porque Tamar se sentiu desprezada, esquecida. Ela falou assim: eu vou pregar uma peça no meu sogro. Está entendendo? Pecado é transgressão a Deus e a sua palavra. O pecado é errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Mas o maior efeito do pecado é tirar a pessoa do lugar. Você já notou? O maior efeito do pecado é tirar a pessoa do lugar.
É o que esse testemunho que eu estava vendo hoje no Face estava falando. O indivíduo falando que ele saiu do lugar e foi para dentro do prostíbulo evangelizar. Ele evangelizou dentro da casa de prostíbulo, de prostituição. Esse é o efeito do pecado. Ele tira a pessoa do lugar. Ele tira a pessoa do lugar correto. Ele tira a pessoa do lugar certo e leva a pessoa para o lugar que não é correto. Entendeu, Lu Alves? Então, Tamar tinha que tirar Judá da zona de conforto e fazer ele lembrar dela desta maneira. Ela era casada com 2 filhos de Judá. E quando ela se veste de prostituta e fica na beira da estrada, ele não reconhece ela. E ele tem relação sexual com ela. E ela engravida dele. O pecado, o efeito dele é tremendo. O efeito dele é terrível. O efeito do pecado é tirar você do lugar que você está. Então por isso que vocês têm que fazer como os irmãos de Bereia faziam. Toda pregação que vocês assistirem, todo testemunho que você ouvir, examine, pesquise, para ver se aquilo ali está corretamente dentro da palavra de Deus e se é real. Porque Deus, ele não é submisso a nenhum testemunho, mas o testemunho é submisso a Deus. Tá entendendo? Então, você vê que o homem, ele não nasce bêbado. O pecado transforma ele no bêbado. A mulher não nasce prostituta. O pecado a transforma. É uma mulher da vida. O ladrão não é ladrão porque ele rouba. O pecado faz dele um ladrão. O pecado quer tirar a pessoa do lugar correto. O pecado tirou Adão e Eva do jardim do Éden. Vocês estão me entendendo? Gente, pelo amor de Deus, comenta aí falando, pastor Abrão, eu estou entendendo. E para você retornar é muito difícil. Isso, Tânia, isso mesmo. Temos que ler a palavra para confrontar. Temos que ser vigilantes, Lu Alves. O pecado sempre vai deslocar você de algum lugar para o outro. O pecado tirou Adão e Eva do jardim do Éden. O pecado tirou Saul do trono de Israel. O pecado tirou Davi do seu palácio. Entendeu? É isto que Satanás quer fazer. O pecado tira o homem da presença de Deus. O pecado é o abismo que separa o homem de Deus. O pecado impede as orações do crente. Isaías 59. Oh, glória a Deus. Não adianta ficar com o rabo preso. Eu estou vendo muita gente aqui pelo celular assistindo, entrando no ar, mas estão com medo de comentar. Pode comentar. Não tem problema nenhum. Se você puder me confrontar o que eu estou pregando, me confronte dentro da palavra. Mas não saia dando glória a Deus por tudo que você está ouvindo, não. Pelo amor de Deus. Ué. Você é um crente. Porque o celular está ligado aqui e ele mostra quem entra no ar e está assistindo. Mesmo você não comentando.
Eu não vou citar o teu nome para não te envergonhar. Vou te dar um exemplo. O Walter Silva Moura, ele está assistindo, mas ele não comentou ainda. Sabe aqueles que não comentam numa live? É aquele tipo de crente que participa da escola dominical 2 horas no domingo de manhã, e ele fica sentado no banco, ele não confronta o professor. Olha, ele está lá ouvindo, o pregador está pregando, o professor está ensinando, e ele não se sente bem com alguma colocação que o professor fez, e ele fica lá calado. Aí ele não fala nada. Esse tipo de crente, ele não aprende nada na vida. Você está entendendo? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que é melhor ouvir do que falar. Então, graças a Deus que eu estou falando e você está ouvindo. Então, se eu estou falando demais. E você está ouvindo demais, então fala um pouquinho aí. Amém? Aqui na minha live eu prego verdades, eu não prego mentira. Olha, Isaías 59, versículo 1 e 2 fala assim: veja o braço do Senhor, não está tão encolhido que não possa salvar. O ouvido dele não é surdo para não ouvir. Mas os seus pecados separam vocês do seu Deus. É isso que a Bíblia fala. Está entendendo? O profeta ainda fala: veja o braço do Senhor. Nelo Alves. Agora, existe remédio para o pecado? Existe. A Bíblia fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5:20. Está entendendo? E se você for lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se eu andar na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O purifica de todo pecado. Você sabe por que a minha live às vezes, ela não tem tanta audiência? É porque eu prego a palavra. É porque eu falo Jesus quase toda hora, e isso aborrece os contra. Quando você prega Jesus, quando você prega a palavra, amado, não vai ter uma grande plateia te aplaudindo. Mas voltando ao assunto de Judá. Judá tirou 3 coisas dele, que significa algo para nós. A primeira coisa que Tamar tirou de Judá foi o selo. O selo significa inviolabilidade. O selo que Tamar toma de Judá, Lu Alves, significa o Espírito Santo. O selo significa o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser retirado de você, você não pode dar ele para ninguém. O selo é um dos símbolos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso
Ele fala sobre cada um de nós em sermos selados com o Espírito Santo. O selo também significa segurança e propriedade. Ser selado no Espírito Santo dá um sentido de segurança. É ilustrado no Antigo Testamento. Quando o rei Dario colocou Daniel na cova dos leões, ele coloca Daniel na cova dos leões e ele pega uma pedra e coloca sobre a entrada da cova e ele lacra aquela pedra com selo. Daniel 6:17. Aquele selo ali era colocado para que Daniel não saísse. Nos tempos antigos, como por exemplo, no tempo da rainha Esther 8:8, os reis também costumavam colocar um anel. Um anel. O anel, sua marca ou selo em cartas ou documentos escritos em seu nome. Depois que o rei fazia isso, ninguém poderia reverter o que estava escrito ou dar ordens em contrário. E olhe, se você for ler o livro de Mateus, capítulo 27, Pilatos fez a mesma coisa quando ele dá uma ordem aos soldados para guardar o túmulo de Jesus. Ele olha e fala com os soldados: leve uma escolta, ide, guardem o sepulcro. Fiquem de guarda ao sepulcro. Selem a pedra e deixem ali a escolta. Mateus 27, 65, 66. Selo usada nesta passagem é mesmo no grego, usada em passagens que falam selo do Espírito Santo. Você não pode dar o teu selo para ninguém. Porque quando o Espírito Santo nos sela ou põe em nós sua marca, nós estamos seguros em Cristo de uma maneira muito mais significativa. Muito mais significativa. Glória a Deus. Eu sei que tem pouca gente me assistindo, mas eu vou fazer a live toda. A Irene Piccoli entrou no ar para assistir, mas ela não comentou. Não tem problema. Oh, glória. Olha. Uma das mais fortes que existe na vida cristã, uma das coisas mais fortes que existe na vida cristã é ter a consciência de que o Espírito Santo me selou. E Ele selou você também. Comente aqui se você quiser, eu sou selada pelo Espírito Santo. Se você for um crente, você vai dizer isso. E você estando selada, ninguém pode tocar em você. Em Romanos 8:38, Paulo deixa um texto ali para nós. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem príncipes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que Paulo escreveu isso em Romanos 38 e 39? Porque selo fala de segurança. Segurança. Glória a Deus.
Eu já escrevi aqui, eu tenho o selo da promessa. Eu não sou bobo, eu sou selado. Aleluia. Mas este selo do Espírito Santo significa mais do que segurança. Significa também propriedade. Ele significa propriedade. No Antigo Testamento, Jeremias comprou uma propriedade, pagou por ela diante de testemunhas e selou o documento de acordo com a lei e os costumes. Aleluia. Ele selou o documento com a lei e os costumes, agora ele era o proprietário. Somos selados pelo Espírito Santo, separados para Deus, colocados à parte. Nós temos uma marca, pertencemos a Ele. Você e eu somos propriedade de Deus para sempre. É isto que Paulo fala em Efésios 4:30. Quando o crente peca, a primeira coisa que ele perde é o selo, a marca de Deus na sua vida, o Espírito Santo. Você lembra de Sansão? Sansão, quando pecou, Sansão estava brincando com Deus. Ele estava contando os seus segredos para a prostituta Dalila. Ele não percebeu que o Espírito Santo já havia saído da vida dele há muito tempo. O Espírito Santo só se retira quando a fé é abandonada. Quando a voz do Espírito Santo não é mais ouvida, quando os corações ficam endurecidos, tal ponto que não há possibilidade de arrependimento, o Espírito Santo não se retira por qualquer pecado. Porque Ele está aqui é justamente para isso, para nos convencer do pecado. Ele convenceu a Lu Alves do pecado dela, e por isso que ela vai ser batizada nas águas. Porque batismo nas águas significa sepultamento, não é, Terezinha? Você vai ser sepultada para nascer uma nova Lu Alves. E Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que nos leva ao arrependimento. Mas se o crente, você continua na rebeldia, sem ter propósito de deixar o pecado, você já não é mais membro do corpo de Cristo. Porque você já perdeu o selo da promessa. Foi isto, Lupeteado Rodrigues, que Judá deu para Tamar. Ele deu seu selo. A segunda coisa que o pecado tira do crente é o lenço ou cordão. O lenço e cordão aqui cordão e lenço aqui significa quebrantamento, significa comunhão. O lenço é um objeto que tem várias utilidades. Nós usamos o lenço para limpar as lágrimas que choramos. Mas nesse texto que eu li aqui, o texto está falando de lenço, está falando de quebrantamento e de comunhão.
Em algumas traduções, ao invés de lenço, diz cordão. Quando falamos de cordão, estamos falando de base, estamos falando de estrutura. Deus quer que você, como crente, que você tenha base, que você tenha estrutura. Todo crente que tem o Espírito Santo, que tem o selo, que é batizado no Espírito Santo, ele tem base, ele tem estrutura, ele tem uma casa sólida. Quando Tamar pede para Judá o selo, o cordão, isso significa no sentido espiritual que quando nós pecamos, o diabo, além de arrancar o selo, o Espírito Santo de você, ele também vai tirar o lenço, ele vai tirar o cordão. O cordão significa base bíblica, doutrina, alegria. Ele tira o amor, o perdão, tudo que você ganhou de Deus durante anos e anos, ele tira. E aí você fica sem estrutura na palavra. E você acaba perdendo a comunhão com Deus. Não deixe o pecado tirar de você o lenço. Viva em perfeita comunhão com seu Deus. Oh, glória a Deus. Que mensagem. A terceira coisa que o pecado tira do crente é o cajado. Cajado na Bíblia, no sentido do texto de Tamar e de Judá. A primeira coisa que Judá deu para Tamar foi o cajado. Significa compromisso, responsabilidade. Quando o povo de Israel foi comer a Páscoa, antes de sair do Egito, eles tinham que comer com o cajado na mão. Davi levou à funda 5 pedras, mas ele não deixou o seu cajado. Quando Jacó, ele saiu da casa para não ser morto por seu irmão Esaú, levou com ele o cajado. E agora, quando volta no mesmo caminho, depois de 20 anos depois, ele ainda está trazendo o seu velho cajado. E a última coisa que Tamar pede para Judá é o cajado. Eu quero o teu cajado. Eu quero a tua autoridade. O significado para esse instrumento chamado cajado no Antigo Testamento era a autoridade do profeta. Quando Deus envia Moisés ao Egito para livrar o seu povo, mesmo fez diversos sinais com o cajado, demonstrando que aquele cajado na mão de Moisés, na mão de Jacó, na mão de Judá, na mão de Davi, significava autoridade. Da mesma maneira com que os reis da antiguidade usavam o cetro. Tem algo que Deus tem dado a seus servos, e é o cajado. A autoridade de Deus está nas mãos do verdadeiro crente. Quando o crente tem o cajado na mão, a autoridade de Deus na vida dele, ele prega, o inferno estremece. Ele ora, a enfermidade vai embora. Ele abre a boca e algo diferente acontece.
Isto é lindo, gente. O diabo, além de tirar de nós o selo, ele quer tirar o lenço, ele quer tirar o cajado, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir. Não vai. Eu quero dizer nesta noite, ao terminar esta live, cuidado com o que você está colocando em jogo pelo pecado. Eu quero dizer a Tânia Maria, a Maria Lúcia da Costa, que elas sumiram um pouquinho nos comentários aqui, mas eu sei que elas estão me assistindo. A Terezinha, a nossa querida irmã Rodrigues, né? Lupen Teado Rodrigues. Não deixe Satanás te roubar o selo. Não deixe Satanás roubar o cajado. Não deixe Satanás roubar o teu lenço. Cuidado com o que você está colocando em jogo pelo pecado. Entendeu, irmão Luiz Carlos de Oliveira? Ah, o irmão Luiz Carlos está aí também ao vivo. E tem outro irmão Luiz Carlos também. Judá não deu valor, assim como Esaú também não valorizou a sua primogenitura. Ele trocou por um prato de lentilhas. Lembra, gente, quando Judá deu o seu cajado, quando ele deu o seu selo, quando ele deu o seu cajado, o seu selo, o seu lenço para Tamar, Judá ficou sem identificação, Tânia Maria. A Tânia Maria, o Luiz Carlos, falou assim: Pastor Abrão, sabe por que eu gosto de ouvir o senhor pregar? Porque eles têm visto aquilo que me identifica. Os irmãos sabem que eu tenho lenço, os irmãos sabem que eu tenho selo, os irmãos sabem que eu tenho cajado. Judá perdeu a identificação. Ele ficou sem base bíblica. Ele ficou sem a palavra de Deus. Ele ficou sem a autoridade concedida por Deus, Fátima Silva. Coloque hoje na balança: vale a pena perder tudo por alguns minutos de prazer na carne? Vale a pena, gente? E isto, passar pelo sofrimento com alegria, adorando a Jesus, Rei dos Reis. Né? A escolha é somente sua. Você não pode deixar o pecado tirar de você o selo, tirar de você o lenço e tirar de você o cajado. Não deixe, né, Tânia? Não deixe o diabo tirar de você o selo, que é a marca do Espírito Santo. Tirar de você o lenço, que é a comunhão e o compromisso com Deus. Tirar de você o cajado, que é a autoridade que Deus te deu. E se alguém te pedir garantias, você vai me dizer: a garantia que eu tenho é a palavra, é a minha palavra. É a minha palavra. Glória a Deus. Esta foi a live de hoje. 3 coisas que o pecado rouba do crente. Eu poderia falar muita coisa aqui hoje, mas se eu tentar falar mais alguma coisa, vai ser da carne. O Espírito Santo, ele fala comigo: meu filho, chega, tá bom. Não importa se tem 1000, se tem 2000 pessoas me vendo, se tem 5 ou 6 ou 10 somente. Eu sei que não teve muitas visualizações até agora, mas Deus tem falado comigo. A mensagem que eu dei foi essa. Amém? Eu espero que vocês tenham recebido a palavra
e que esta palavra possa fazer diferença em alguma coisa na sua vida, tá bom? E não deixe ninguém roubar esta palavra que Deus semeou no teu coração. Deus os abençoe e até segunda-feira ao vivo de novo, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos aí que estão, todos os irmãos que assistiram o nosso testemunho, né? Que eu dei aqui quinta-feira. Foi bênção de Deus. A irmã Lupe Tenteado Rodrigues aqui, teve uma outra irmã também, falou aqui do testemunho. A Lu Alves falou, pastor, eu assisti o seu testemunho e quanta diferença que esse testemunho está fazendo na minha vida e vai fazer. E eu tenho que agradecer a Deus. Porque mesmo depois que Deus me curou da lepra, me restaurou, me deu família, me deu casa para morar, me deu filhos, netos, Ele ainda acrescentou um pouco mais. Tudo que o diabo falou que eu não ia ter, Deus disse, eu vou te dar. Tudo que Ele falou que você não vai ter, e eu vou acrescentar mais alguma coisa. E Deus tem acrescentado muita coisa a mais na minha vida. Então, para mim estar aqui hoje, agora em março, dia 23, eu completo 61 anos de idade. Amanhã é aniversário da minha esposa, dia 14 de fevereiro. Amanhã é aniversário da minha esposa. A minha esposa, ela faz aniversário amanhã. E eu não vou falar quantos anos que ela está fazendo. Ela vai brigar comigo. Mas dia 23 de março, eu, o pastor Abraão, eu completo 61 anos de idade. Eu tinha tudo para dar errado. Já era para mim ter morrido há muito tempo, e eu sei disso. Mas uma coisa eu sei. Quando Deus tem um plano na sua vida, os projetos que Ele arquiteta na sua vida, ninguém, eu disse ninguém, nem inferno, nem profundidade, nem altura, nem demônios, poderá aniquilar aquilo que Deus projetou na sua vida. Eu estou completando 61 anos de idade, agora, dia 23 de março. E a minha esposa faz amanhã. Amanhã é o aniversário da minha esposa. E hoje é o aniversário do filho caçula, da irmã Lu Alves. Uns estão envelhecendo, outros estão ficando jovens e outros estão iniciando a vida. Mas isso, Lu Alves, tudo nós devemos agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor. Pelo privilégio, pelo grande Deus que a gente tem. Não foi uma vida fácil para mim. Não foi. Eu nasci no lar humilde, pobre, casa feita de sapé, feita de barro, pau a pique, terra batida. Não tinha cama para dormir, colchão feito de palha. Mamãe doente, leprosa, muita pobreza em casa, alcoolismo do meu pai. Com 5 anos de idade,
minha mãe é levada para o leprosário. Em 1965, sem cura para a lepra daquela época, e levado para dentro do orfanato em Varginha, no sul de Minas. Dos 5 anos até os 17 anos fiquei ali, sem poder ver a minha mãe de novo. Quando meu papai morreu, eu ainda estava dentro do orfanato. Meu pai morreu em 1970. Então eu tinha 10 aninhos quando meu pai faleceu. Quando chegou o ano de 1977, janeiro, a lepra começou a manifestar no meu corpo. Meu nariz começou a atrofiar para dentro, a minha pele começou a ficar grossa como casca de árvore. Eu comecei a exalar mau cheiro. Minhas mãos começaram a atrofiar pelo efeito da lepra. Meus pés começaram a ficar apodrecidos. Eu fui jogado dentro de uma Kombi do estado e levado para o leprosário Santa Fé. Viajando no vagão de trem solitário, cheguei aqui em Betim, Belo Horizonte, Santa Isabel, o leprosário. O médico falando da minha cara que eu já era um defunto vivo, eu era um cadáver ambulante. E mesmo assim eu continuei, acreditando que alguma coisa poderia melhorar. Eu não poderia, aquilo ali não poderia ser a minha sentença de morte. Deus precisaria fazer alguma coisa. Mesmo minha mamãe morrendo depois de 8 dias, eu sendo jogado dentro do pavilhão, me transformei em um mendigo, viajando pelo sul de Minas e Triângulo Mineiro pedindo esmola. Em 1983, Deus ouviu meus gritos, ouviu meu pedido de socorro. Deus olhou e me viu dentro do vale solitário. E Deus me ajudou a subir a montanha. Aleluia. Agora, eu ouço falar do Evangelho pela primeira vez. Um pregador, um missionário falando que Jesus me amava, se interessava por mim, se interessava pelas minhas dores, se interessava pelas minhas feridas. Deus usando não uma jumenta para falar, Deus usando não um animal de corvos para me alimentar, mas Deus usando uma televisão de 14 polegadas. No domingo de manhã, Jesus entrou no meu coração. Ele tirou toda a angústia, toda a raiva. Ele tirou do meu coração toda a tristeza. E quando eu viajei naquela segunda-feira para pedir esmola, eu estava diferente. Porque um pregador falou que eu não ia morrer. Um pregador falou que eu ia viver. O pregador tinha falado que a minha vida estava apenas começando ali daquele momento em diante. Eu olhei para mim, eu ainda estava leproso. Eu falei, mas como que eu vou começar a viver agora, sendo que eu já tenho 23 anos? Nunca conheci uma moça. Nunca saí desse leprosário, somente para pedir esmola. Preso naquele corpo de leproso, parecendo um cadáver vivo ambulante, cheirando mal, fedendo. As crianças fugiam de mim. As pessoas me olhavam, elas tinham nojo. Mas lá no sul de Minas, debaixo de uma ponte, à meia-noite, eu ajoelhei na margem de um rio e eu orei a esse Deus que eu estou pregando para você hoje à noite. Gente, era meia-noite, mas até na noite Ele te ouve. No meio da escuridão Ele te ouve. Ele é um Deus que não dorme. Ele é um Deus ativo. Ele é um Deus que está vigilante.
Eu já tinha o selo da promessa e eu não sabia. Ele já tinha me escolhido, Fátima Silva, e eu não sabia. Amados, eu fiz apenas 1 hora de oração. Eu pedi a Ele que me desse a vida de volta, que me restaurasse. No outro dia, às 6 da manhã, eu estava ali, ajoelhado no mesmo lugar. Ajoelhado, pedindo agora a cura. E pedindo que Ele me desse o nariz de volta, a pele de volta, o direito de vida de volta, de viver de volta. Eu prego assim não porque eu quero pregá-lo, Alves, é porque Ele me chamou para pregar. Eu pedi a Ele o dom da pregação. Ele me honrou. Ele me honrou. E quando eu ajoelhei na margem do rio para pegar a água que estava ali, naquele riacho, levando a mão no rio, trouxe ela no rosto, eu bati minhas mãos, a mão estava restaurada. O nariz estava restaurado, a pele estava restaurada. Então, irmã Tânia Maria, foi somente levantar glória e agradecer a Ele. Entrei na cidade pelas portas da frente. Voltei para o leprosário, peguei minha guia de alta e estou até hoje pregando o Evangelho. Marilene Alves, estou até hoje pregando o Evangelho. Há 35 anos. E daqui a pouco vou estar em São Paulo, Caraguatatuba, pregando o Evangelho em algumas igrejas, irmão Luiz Carlos. Aleluia, vamos voltar, estamos voltando, reaquecendo as agendas. Às vezes você não vê mais milagre desse jeito, nariz restaurado, mãos restauradas, pés restaurados. Mas Ele ainda opera milagre, Jesus ainda cura, Jesus ainda pode mudar um homem, mudar a mulher. Jesus ainda pode fazer coisas grandes, gente. Aleluia. Então guarde esta palavra hoje no coração de vocês. Guarde ela. Guarde o selo. Guarde o lenço, guarde o cajado, guarde a promessa. Irmã Lu. Independente de 4, 5, ou 10 ou 1000 pessoas me assistindo aqui no Face, sempre eu estarei aqui pregando esta palavra. Pregando esta palavra. Vocês, irmãos de Portugal, Deus os abençoe, irmão. Abençoe cada um de vocês, irmã Marilene. Eu sei que em Portugal agora parece que é 11 horas da noite. Deus os abençoe. Fique todos com Deus. E ore pela minha esposa que daqui 5 horas ela completa mais 1 ano de vida. Amém? Estarei orando pelo sobrinho da nossa querida irmã Marilene Alves. O nome dele é Pedro Emanuel, né? Eu estou aqui com o caderno de oração, vou anotar o nome dele aqui, tá bom? Hoje é aniversário dele. A Lu Alves também falou que o filho dela também faz aniversário hoje. Que bênção de Deus, dia 13 de fevereiro. Deus desce as bênçãos sobre o Pedro Manuel e sobre o filho do irmão Lu Alves também, Senhor. Que essas crianças se tornem pregadores da verdade, missionários da bênção, missionários do reino, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor. O Pedro, né? Pedro, olha, é o seu filho Pedro. É minha irmã, pastor. Olha que bênção.
O filho da lua é meu sobrinho amado. Glória a Deus. Toda a família assistindo, pastor Abraão. Isso é bênção demais. Glória a Deus. Eu fico muito feliz em ter essa famílias inteiras me assistindo. Tem gente que vem, fica um tempo, depois somem. Aí Deus manda mais gente. Isso é bom demais. Tanta gente que via a minha live sumiram, desapareceram, e tanta gente nova está chegando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe, viu? Tenho todos um final de sábado abençoado e um domingo repleto de bênção, em nome de Jesus. Lu Alves, a sua irmã está em Goiás, Goiânia, né? Eu tive aí em Caldas Novas, pregando o Evangelho. Quem sabe eu volto um dia aí, a gente faz uma visita para ela. Amém?